E vou contar para você uma história verdadeira, que foi publicada na revista da Associação Médica Brasileira. No meio da madrugada, um homem sente uma dor forte abdominal. Ele está com apendicite aguda, mas não sabe. Toma um antibiótico sobre o qual ele ouviu elogios aí de um amigo e sem consultar o médico. Vem um alívio inicial e nos dias seguintes ele vai tomando o mesmo medicamento. Quando a dor volta, sem se tratar adequadamente, o quadro começa a se tornar uma peritonite e as consequências podem levar até a morte. E no último instante, antes do paciente entrar em sepse, recorreu ao pronto-socorro, quando foi atendido, mas quase não havia tempo. Fala pra mim a verdade. Eu já tô por dentro das estatísticas. Você já tomou uma medicação por conta própria? Claro que já, né? Você costuma ler a bula antes de tomar ou usa sem ter lido mesmo, porque já conhece o medicamento ou porque foi indicado por um amigo ou parente? As estatísticas, gente, revelam que 50% da população brasileira faz uso de remédios sem consentimento médico e que a maioria não tem ideia do que tem dentro desses comprimidos, muito menos que eles podem causar até a morte. Hoje eu vou passar para você uma lista de medicamentos que provavelmente você tem em casa, na sua farmacinha, sabe? Mas que a partir de agora você vai descobrir que remédio não é balinha não e vai pensar 2 vezes antes de tomar qualquer medicação. Eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Olha, eu já vou dizendo que as informações que eu vou passar a vocês têm embasamento científico e são frutos de pesquisas encontradas nos sites de busca acadêmicos, tá? Como da Cielo, Biblioteca da USP e revistas até científicas. E também constam essas informações nas próprias bulas dos medicamentos. A história que eu relatei antes para vocês foi descrita num editorial de revista da Associação Médica Brasileira. E de acordo com as entidades ligadas à Organização das Nações Unidas, é isso mesmo, a ONU, que fez esse levantamento, o hábito de tomar remédios sem prescrição pode matar até 10 milhões de pessoas por ano até 2050, e em todo o mundo. E no Brasil, gente, já tem cerca de 20 mil pessoas que morrem por ano por consumo de medicação errada. Outro levantamento mostrou que mais de 70% dos brasileiros costumam consultar os amigos, familiares, até os vizinhos antes de se automedicarem. Né? Porque todo mundo conhece aquela pessoa meio hipocondríaca que manda bem na hora de receitar, né? Aquela que sabe tudo, né? Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que é assim, então fala pra mim aqui embaixo nos comentários. Quando você toma um anti-inflamatório por conta, pode começar a ter úlceras no estômago, sangramento no intestino, problemas nos rins. Os analgésicos são terríveis. Eles mascaram o problema real e tiram a dor, mas também, se o quadro for infeccioso, você pode ter uma infecção generalizada. E os antibióticos, então, nem se falem, eles causam a resistência antibiótica. Quer dizer que você deixa as bactérias mais fortes, enquanto o seu organismo fica cada vez mais fraco. Se você fizer aquela misturada de remédio, então aí piora tudo. Pode causar uma interação de medicamentos e o resultado disso é imprevisível, mas uma coisa eu vou dizer, coisa boa não é. Sabe o Tilenol? É o paracetamol, né? Aquele famoso quebra-galho que você usa para tudo. É indicado para dor e febre, mas cá entre nós, de fraquinho esse remédio não tem nada. Quando ele é metabolizado pelo fígado, ele se transforma numa substância tóxica. E, em geral, são excretadas, mas depois de uma única dose, de 1 grama, ou até fracionado em 4 gramas por dia, ele já pode sobrecarregar o seu fígado, causando assim lesões hepáticas irreversíveis. A hepatite medicamentosa ou também até a esteatose hepática, que eu falo bastante. Pode causar até falência múltipla dos órgãos. A superdosagem pode acontecer também por outros medicamentos que tenham o mesmo princípio ativo. E a mistura do Tilenol com anti-inflamatório sem indicação médica pode provocar uma overdose acidental. Você tá com dor de cabeça? Toma Neusa que passa. Neosaldina, né? Que você toma para dor, febre. Ela também é dipirona. E como os efeitos colaterais, você tem diminuição da quantidade das células do sangue, como os glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas, ou seja, uma anemia. Pode causar também até choque anafilático, que é uma reação alérgica mais grave. E até para quem está acostumado a usar essa medicação, que são remédios comuns para dor de cabeça, pode gerar esse tipo de reação. E tem mais, hein? O exagero dos remédios comuns para dor de cabeça diminui a capacidade do nosso corpo de liberar a endorfina, que é aquele analgésico natural do organismo, que consegue aliviar a dor. Mas quando você toma muito esse medicamento, dizem então que o remédio não faz mais efeito. Você já ouviu isso? Quer dizer que as suas endorfinas não conseguem mais ser liberadas. Você tá com dores musculares? Dorflex, né? Lógico, na casa de toda avó tem um Dorflex. Você já reparou? A primeira gaveta da cozinha tem, junto com os fósforos, tem na caixinha de costura, tem até no banheiro. Olha, a dipirona aí tá de novo. Tem lá, sabe por quê? Porque diz que alivia a dor, principalmente a muscular.
O problema é que além dos efeitos colaterais da dipirona, que eu já falei para você, a superdosagem da orfenadrina, que é tóxica, pode levar à morte. E o Dorflex em doses mais altas, tomadas sem controle, ainda pode deixar a boca seca, causar alterações nos batimentos do coração, tremor, agitação, delírio e coma. E se você conhece alguém que toma Dorflex, sempre alerta essa pessoa sobre isso. Quem é da minha época ou até mais velho que eu vai lembrar que na cabeceira da cama ou na gaveta do criado mudo tinha uma cartela de aspirina. Fala se não é verdade. Os mais velhos resolviam as dores nas juntas com aspirina e para as crianças a essa infantil. Para febre, que vamos convir lá, era uma delícia, né? Eu mesma, gente, roubava da minha mãe, escondidinha. Olha que perigo. Era tipo uma balinha que se desfazia na boca. Pois é, sobrevivemos a isso graças a Deus, mas o ácido acetil salicílico é muito perigoso, gente. Só 8 comprimidos de aspirina já causam choque cardiovascular e insuficiência respiratória. Isso porque as doses altas deixam o sangue mais ácido e abaixam a glicose. Nos diabéticos, a aspirina nem pode chegar perto, porque em excesso pode causar hipoglicemia e pode causar interação medicamentosa com outros medicamentos que eles já usam para baixar a glicemia, causando hipoglicemia. Agora, ouve essa. Se você combinar aspirina com anti-inflamatório ou álcool, como faz o John McLean em Duro de Matar ou Máquina Mortífera, aí, meu filho, o negócio fica feio. Pode causar sangramento no estômago, sangramento severo no intestino, tá? Além de adquirir uma bela úlcera gástrica, que eu particularmente acho que é o menor dos seus problemas. Olha, a aspirina afina o sangue. E o que quase ninguém sabe é que quem faz uso desse medicamento e vai fazer uma cirurgia dentária, por exemplo, se não parar de tomar por pelo menos 3 ou 4 dias antes da cirurgia, com certeza vai ter uma hemorragia, porque ela não permite a coagulação do sangue. Então, se você está tomando isso e vai fazer um procedimento, precisa informar o seu médico ou cirurgião dentista que faz uso desse negócio, tá bom? Quem já não precisou tomar um Eno, tranquilo, né? Bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico, moleza, né? Só que não. O Eno serve para amenizar a queimação no estômago, mas 2 envelopinhos de Eno contêm 1,7 gramas de sódio, quase que a recomendação máxima diária do consumo de sal. Você sabe, né, que sódio é sal e podemos consumir com tranquilidade, saudavelmente, até 2 gramas diários. Isso aí quer dizer, gente, que esse medicamento é uma bomba, principalmente para quem tem pressão alta e para quem tem problemas no coração. O uso diário do Eno pode alterar o pH do estômago, sobrecarregar os rins e os pulmões. E o excesso desse antiácido, né, ou de qualquer outro de maneira geral, pode também reduzir a absorção dos nutrientes no intestino e diminuir as defesas naturais do suco gástrico, aumentando os riscos de contaminação dos alimentos. Omeprazol. E esse é campeão, hein? Você toma para dores no estômago. Todo mundo toma omeprazol, né? Um antes e um depois, né? Parece um Engove, né? Tipo, você trata úlceras. Mas sabe o que ele faz mesmo? Ele diminui o suco gástrico. E se você usar por um longo período, ele causa um efeito rebote, gerando um excesso de produção de gastrina, sabe? Que fica ali, o suco gástrico. E sem acompanhamento de um médico pode aumentar o risco de infecções, dificultar o organismo de absorver os nutrientes. E ele provoca também diminuição dos níveis de magnésio, que causa um problemão aí no seu coração. E também pode causar até câncer de estômago e de intestino. E o Neossoro, gente? Super tradicional, né? Tem na gaveta de todo banheiro, que eu sei. Tem no seu, né? O cloridrato de nafazolina, que é usado para desentupir o nariz, até criança usa, né? O problema é que ela pode induzir a tolerância e pode causar efeito rebote até dependência psicológica. Usando ele com frequência, o Neossoro, ele pode aumentar a pressão sanguínea e trazer os problemas para o coração. E eu já tive uma paciente que era dependente do Neossoro. Quando ela fazia um procedimento odontológico comigo, ela usava esse produto como se causasse uma reação assim de tranquilidade. Mas em outras palavras, ela era totalmente adicta. Olha aí o famoso Cataflam. Mostra aí o Cataflam aí, pessoal. Ó, diclofenaco de sódio. Facinho, né? Tinha até em gota, era gostosinho, rosinha para as crianças, lembra? Mas tem também ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, nimesulida. Todos esses são usados para desinflamar ou tirar uma dor. Ixi! Esses podem causar até anorexia, gente, dor abdominal, náusea, vômito. Alguns estudos mostram que o principal causador das úlceras são medicamentos e os anti-inflamatórios dessa classe são os mais usados do mundo e são os que mais causam esse tipo de úlceras. Causam o aumento das transaminases. Você sabe o que é transaminase? São as enzimas responsáveis por catalisar as reações químicas, principalmente no fígado. E, no final das contas, quando elas estão elevadas,
podem ser um indicador de que existe um problema. Mais provável que você tenha um problema aí no seu fígado. Mas sabe como é que você identifica esse negócio aí? Aparecem umas siglas lá, né? Como TGP ou GPT ou SGPT. Você vai ver lá. Tem também a AST, que é identificada como abreviatura do TGO ou GOT ou SGOT. Eu vou deixar tudo escrito para você dar uma corrida lá no seu hemograma. Quando houver o aumento das transaminases até 3 vezes o limite superior da normalidade, segundo a bula desses remédios, o paciente deve suspender imediatamente a ingestão do medicamento. Mas até você chegar à conclusão que as suas transaminases estão elevadas, você já passou por diversos estágios de reações desejáveis, como, por exemplo, problema nos rins, principalmente se você já teve um problema renal um dia, pode causar inchaços e aumentar a sua pressão. Também pode dar risco de perfuração do estômago. A úlcera gástrica está lá também e os estudos apresentam que a incidência é de 3 a 4 vezes maior em usuários desses compostos. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Que quem toma esses anti-inflamatórios tem maior índice de ter úlcera gástrica. E se você é uma daquelas pessoas que vive com úlcera, está na hora de rever o que você está fazendo para causar esse tipo de úlcera. Será que não são os anti-inflamatórios? E aí, Flanax. Quem já não tomou um Flanax? Flanax, o princípio ativo é um naproxeno famoso também, é usado para desinflamar os músculos e até analgesiar. Alguns efeitos colaterais do Flanax incluem náusea, tranquilo, né? Dor abdominal, dor no estômago, queimação, vômito, sangue nas fezes, vai piorando, né, gente? Diarreia, falta de ar, crise de asma, coceira, vermelhidão na pele. Você fala, gente, até parece. Causa também inchaço, dor de cabeça, tem tontura e sonolência. Agora fala pra mim o seguinte, você já tomou esse medicamento? Você já percebeu alguma reação alérgica estranha? Quem não pode usar esse tipo de medicamento é quem tem alergia à aspirina. Você sabia disso? E quem também tem asma e bronquite não pode nem chegar perto desse tipo de remédio. E pode causar reações cutâneas graves, podendo até ser fatais. Sabia que está na bula do remédio? É só dar uma lidinha lá. O risco de apresentar essas reações é bem no começo do tratamento, mas você tem que ficar bem atento, prestar bastante atenção. Agora, se você associar Flanax com outro anti-inflamatório não esteroidal da mesma classe, aí você pode ter uma lesão hepática grave, inclusive icterícia e hepatite. E esses casos aí são fatais. E por último, pessoal, o mais perigoso de todos, a amoxicilina, que é o antibiótico da classe das penicilinas, que por muitos anos foi vendido sem receita especial. E por muitos e muitos anos mais teve seu uso indiscriminado, recomendado por médicos e dentistas, e usado desenfreadamente por muita gente. Era indicado para tratamento de infecções bacterianas. O povo tomava para dor de ouvido, dor no olho, para tosse. A baixa informação era tanta que até para dor muscular ela era consumida. Espero que você não esteja fazendo isso. O uso indiscriminado desses antibióticos pode levar à proliferação das bactérias resistentes no organismo, as chamadas superbactérias, como eu já tinha dito antes. E elas ficam mais fortes e você mais fraco e suscetível a qualquer outra infecção oportunista. Os pesquisadores da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, mostraram que os antibióticos podem interferir na capacidade do organismo em combater uma doença. Isso porque, ao afetarem as bactérias comuns que habitam o intestino, esses medicamentos acabam também enfraquecendo o sistema imune. A OMS fez um alerta a respeito dessa incidência dos antibióticos e, segundo a revista The Lancet, a resistência antibiótica foi responsável por cerca de 1.270.000 mortes em 2019 e associada a 4,95 milhões de mortes no mundo. Os dados são terríveis e assustadores e é por isso que muito se fala em curas naturais, por meio da natureza, da alimentação, dos fitoterápicos. E então, você que chegou até aqui, qual é o medicamento que você mais usava? Conta aqui pra mim nos comentários. Esse vídeo não é para desencorajar você de fazer uso de medicamentos, porque muitas vezes são apenas eles que resolvem questões sérias. No entanto, é um apelo para que você não use sem consentimento médico e opte sempre que possível por tratamentos alternativos, de linha natural e cura pelos alimentos, os fitoterápicos. E aí, falando nisso, você que gosta de tratamentos naturais, baixa o nosso e-book que é totalmente gratuito, ele está no nosso site, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link e você acessa a página e escolhe qual é o melhor conteúdo para você. Você gostou desse vídeo? Achou ele importante?
Deixa já o seu like, se inscreve no canal para receber as notificações, clica lá no sininho, depois clica em todas para receber os conteúdos semelhantes. Olha, não deixa também de compartilhar com aquele amigo, parente ou vizinho que é doido para dar palpite sobre remédio, ou para aquela vozinha, aquele vozinho que toma remédios para tudo. E eu falo isso porque essas informações podem salvar uma vida. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima.